Nos anos 90 era muito comum você alugar um filme de terror ou suspense sem saber que aquele filme, muitas vezes em fita dupla, era na verdade uma minissérie com todos os episódios reeditados como se fosse um filme de longa-metragem. Principalmente quando a gente faz um recorte com produções baseadas na obra do mestre Stephen King nos anos 90. Alguns até escrito diretamente para a tela. Você lembra se alugou alguma fita achando que era filme e muito tempo depois descobriu que na verdade era uma minissérie de TV? No vídeo de hoje trago o volume 11 do quadro Títulos Confusos que podem ter te enganado na época das locadoras, com as superproduções que levavam o nome do Stephen King na capa, mas que tanto a capa como a contracapa omitiam que na verdade se tratava de uma minissérie. Algumas delas até destacavam que se tratava de um filme, ao mencionar o nome do diretor na arte da capa. Aperta o play e vem comigo relembrar ou conhecer algumas dessas produções que chegaram nas prateleiras da locadora do seu bairro lá nos anos 90. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Abrindo nossa linha do tempo dos filmes que não eram filmes, mas na verdade eram minisséries baseadas em obra do Stephen King, não poderia ser outro, ele mesmo, It, uma obra-prima do medo. Starting tomorrow. I'll kill you all. It haunted them. It terrified them. I'm every nightmare you ever had. From Stephen King's best-selling novel, It, starting tomorrow. Essa talvez seja a capa de VHS mais icônica e marcante dessa lista. Se você era criança nos anos 90 e frequentava a locadora, com certeza o chamativo e macabro sorriso do Pennywise deve ter ficado marcado na sua memória. O famoso filme do palhaço assassino. Bring your friends. Originalmente, a minissérie foi exibida em 2 episódios no canal ABC nos Estados Unidos, sendo que a parte 1 foi exibida em 18 de novembro de 1990 e a parte 2, cujo foco é a vida adulta do grupo dos perdedores, foi exibida em 20 de novembro de 1990. A sinopse da fita VHS brasileira destaca que essa adaptação foi considerada pela crítica como a mais bem-sucedida com base em uma obra do Stephen King. Por aqui, é o formato que ficou mais marcado na memória afetiva, como um longa-metragem mesmo. O curioso é que na reedição dos episódios para o formato de longa, algumas cenas se perderam por conta do gancho final da parte 1, com o famoso continua, que terminava com uma risada do Pennywise, enquanto na tela aparecia uma mancha de sangue escrito It. No caso, a cena que marca aí a morte do personagem Stanley, que funcionava como desfecho do primeiro episódio da minissérie. A risada do Pennywise está presente na versão do VHS, mas é omitida no DVD e no Blu-ray, em que o fade-out surge logo após o primeiro grito da Patrícia, a esposa do Stanley, que está ali morto na banheira. O que torna a versão da fita VHS especial é que a gente pode ver um pouquinho mais dessa cena em comparação com o DVD e o Blu-ray, já que a gente vê um pouquinho mais da reação da Patrícia e também pode ouvir a icônica risada do Pennywise quando a tela mostra de novo a mancha de sangue na parede. Já o início da parte 2, que novamente contava com os créditos iniciais, enquanto o Bill, um dos personagens, retorna a Derry e se hospeda na cidade, nada disso está presente em nenhuma versão além da que foi exibida na TV, que contava com a sequência de abertura, os créditos iniciais, tudo certinho assim como foi a primeira parte. Isso foi removida de todas as versões de home video. Por isso a versão em longa-metragem perde alguns desses momentos para juntar o desfecho da parte 1
com o início da segunda parte, e tentar criar aí a sensação de continuidade, como se sempre tivesse sido idealizado dessa forma. Uma pena porque perde aí a chegada do Bill a Derry, né? Inclusive, no meio dessas cenas, tem um momento muito macabro em que se ouve um som aterrorizante vindo dos esgotos, como se o Pennywise estivesse acordando, né, retomando suas forças com o retorno do Bill a Derry. Um momento que, infelizmente, ficou restrito à versão original exibida na TV. Mas e aí, quando você alugou It pela primeira vez lá nos anos 90, já sabia que era uma minissérie? Acho que muita gente ainda tem guardado na memória essa história contada em 1990 como se fosse, na verdade, um filme mesmo. Pulando para 91, temos Jovem Outra Vez, produção que foi lançada em VHS duplo no Brasil pela Abril Vídeo. A capa destaca que se tratava de um novo filme do Stephen King. Duas confusões aí logo de cara. Primeiro, porque não era um filme, e sim uma minissérie cancelada de 7 episódios, originalmente exibida na CBS nos Estados Unidos. E segundo, porque não era um filme do Stephen King, e sim uma obra escrita pelo autor diretamente para a TV, e que contou com diferentes nomes na direção, sendo eles o Kenneth Fink, o Alan Cutler, Michael Gornick e o Stephen Tolkien. Talvez até por isso identificaram o King como diretor na capa, para alimentar ainda mais a ideia de que se tratava de um filme e não uma minissérie, porque como mencionar todos esses diretores na capa, não é? E o nome do King também sempre chama muito mais atenção. Stephen King takes you on this summer's most shocking journey. What is wrong with my husband? Exibida entre julho e agosto de 1991 nos Estados Unidos, os episódios apresentavam a história de um velho homem que, após contato com substâncias químicas, passava a viver uma estranha mutação em que ficava cada vez mais jovem. Agora ele precisa fugir antes que vire cobaia por conta dessa sua nova situação. Sir is growing younger. My first impulse was to say that's impossible, but that would be anyone's first impulse if told such a thing, wouldn't you agree? Yes. Além dos 7 episódios originais, a ideia era que a história continuasse caso a produção fosse renovada, o que não aconteceu por conta da baixa audiência, que foi caindo a cada episódio. Por isso, a versão em longa-metragem tem um desfecho diferente da versão exibida na TV, gravado para eliminar o gancho do final da temporada e entregar um desfecho mais otimista para o mercado de home video e, claro, mais conclusivo. Esse desfecho não foi a única diferença, já que a versão original tinha por volta de 6 horas, e muito disso teve que ser cortado para montar a versão de longa-metragem, que ficou por volta ali das 4 horas de duração. O que explica aquele estojo duplo da Abril Vídeo que você viu na prateleira das locadoras nos anos 90. Who's gonna help us? Stephen King's masterful thriller, Golden Years, premieres Tuesday. Na época, o King queria de todo jeito a chance de fazer pelo menos mais 4 episódios para concluir a história, mas não rolou mesmo. No ano seguinte, em 92, ele esteve envolvido em outra obra que foi escrita diretamente para um produto audiovisual, né, o longa Sonâmbulos, que ele escreveu direto para cinema e teve direção do Mick Garris. Eu amo esse filme, mas ó, esse aqui era filme mesmo, ele foi feito para cinema, e eu só tô mencionando ele aqui pra gente criar uma ponte e chegar em 1993 para seguir com a nossa linha do tempo, quando tivemos outra minissérie que foi baseada em obra do King e que também chegou nas locadoras reeditada como um filme de pouco menos de 2 horas. Esse aqui ficou presente no meu imaginário por anos na infância, até de fato eu alugar e assistir, tudo por conta da capa que era muito assustadora. Quem é que lembra de Tommy Knockers, Tranquem Suas Portas? Stephen King. Late as the night before, Tommy knocked, knocking at the door. 'Cause I'm so afraid of the Tommy knocker. Knockers coming in May to ABC. A capa era muito sinistra, com um alienígena assustador surgindo do cartaz rasgado e ao mesmo tempo trazia uma rima visual com a capa de It, ambos lançados pela Warner. E olha, por muito tempo eu achei que se tratava de um filme mesmo, só descobri na adolescência quando comecei a ler e pesquisar sobre terror na internet. Tommy Knockers tem roteiro do Larry Cohen com base no livro do King, publicado em novembro de 87. A exibição da minissérie foi feita em 2 partes, exibida em dias consecutivos no canal ABC
BBC nos Estados Unidos, sendo a parte 1 em 9 de maio e a parte 2 em 10 de maio de 93, cada um com 1h30 de duração mais ou menos. Quase aí como se fossem 2 telefilmes, assim como foi com a minissérie do It. Dirigida por John Powell, a minissérie se passa em uma cidadezinha chamada Haven, um lugar aparentemente perfeito para se morar, mas que se revela palco de eventos inexplicáveis após um objeto estranho ser encontrado na floresta. Destaque para a contracapa do VHS, que revela um combate físico entre um homem e um ser alienígena, e também a imagem enigmática de uma mulher encapuzada no meio de um bosque. Esse é um bom exemplo de capa e contracapa que mexia demais com a nossa imaginação nas visitas à locadora. Como bem dizia a frase abaixo das imagens, o mago do terror Stephen King volta a ensinar que quem brinca com o sobrenatural acaba encontrando sua própria destruição. O pesadelo já nascia antes mesmo do play. Particularmente, o que me dava muito medo nessa fita, fora a imagem do alien na capa, era o subtítulo da tradução em português. O Tranque em Suas Portas já fazia minha imaginação ir longe só de pensar naqueles alienígenas andando pelas ruas e tentando entrar na casa das pessoas. Ou pior, na minha casa. Quando de fato eu assisti na adolescência, não era nem de perto tão assustador como eu imaginava na minha memória fotográfica da capa e daquele subtítulo aterrorizante. E essa talvez seja a minissérie que tenha sofrido mais com os cortes para a versão de home video nas locadoras, já que boa parte das subtramas foram cortadas, até personagens secundários que nem aparecem nessa versão. Na minha opinião, não foi uma montagem muito cuidadosa, e isso acabou sim comprometendo não só o ritmo, como também o entendimento da narrativa nessa versão aqui de longa-metragem lançada em VHS. Como curiosidade, a versão integral da minissérie chegou a ser lançada em DVD duplo no Brasil pelo selo Empire, com o título Os Estranhos. Mas não tem jeito, pra mim, a fita VHS lançada aqui no Brasil é a forma mais nostálgica de revisitar essa história do King na cidadezinha de Haven. Stephen King's The Tommyknockers. E a linha do tempo das minisséries do universo Stephen King, que podem ter te enganado na época das locadoras ali nos anos 90, não acaba por aqui. Ela continua e a ideia é trazer as demais produções dos anos 90 no próximo volume do quadro, no caso, o volume 12. Por isso, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa um like e um hype se curtiu o conteúdo. Me conta também quais dessas 3 minisséries mais te marcou na época das locadoras. Alguma delas te enganou no caso de você ter alugado achando que era um filme e só depois foi perceber que na verdade era uma minissérie? E se você ainda não assistiu, qual delas ficou com mais vontade de conhecer? Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!